Olá pessoal, vamos hoje para mais uma videoaula e eu sou o professor Eudo Robson. Nós estamos falando da parte inicial da química, pessoal. Nós estamos dando uma introdução à química. Então, dando continuidade a essa nossa primeira parte da química, vamos falar das propriedades da matéria. Aí você vai logo perguntar, por que é que eu vou estudar a propriedade da matéria? Bom, como é que você vai saber, por exemplo, se uma rocha que você achou, ela tem cobre, né? E se tiver cobre, como é que você vai saber se ele serve para conduzir eletricidade, se ele suporta calor, se você não conhece as propriedades? Então, por aí você tem uma ideia do porquê se estuda as propriedades da matéria. Existem, na verdade, várias propriedades, mas nós vamos estudar dois tipos delas. As propriedades gerais, que são comuns a todos os tipos de matéria, e as propriedades específicas. Tudo bem? Vamos começar com as propriedades gerais. Como eu disse a você, propriedade geral é propriedade comum a todo tipo de matéria. A primeira propriedade que vocês devem prestar atenção é a propriedade da massa. E vamos ter muito cuidado, porque massa não se pesa, porque peso não é massa. Massa se mede em balança e peso se mede no instrumento chamado dinamômetro. Então, é errado você falar, vou me pesar na balança. Não, vou medir a minha massa na balança. Porque quando você olha lá nos ponteiros da balança, o que é que tu encontra? Qual é a unidade que você vê lá? Você vê a unidade chamada quilograma, perfeito? Então, o quilo é a unidade da massa. E aí você se lembra, quais são as outras unidades? Vamos lá, além do quilo, tem a grama. Qual a relação entre o quilo e a grama? Lembre que um quilo tem quantas gramas? Tem 1000. Que uma tonelada tem quantos quilos? Tem 1000. Portanto, uma tonelada terá 1 milhão de gramas. Grave bem essas três, porque vocês precisarão delas quando estiverem estudando as propriedades específicas, mais precisamente quando estiver estudando densidade. A segunda propriedade geral é a do volume, que é conhecido como extensão, certo? Volume é o quê? É o lugar ocupado pela matéria, certo? Qual é a unidade de volume que é usada? É o litro. Não esquece que é uma coisa que você já viu. O litro, ele é igual ao decímetro cúbico. 1 litro tem 1000 mililitros. 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Portanto, eu posso dizer que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Pessoal, grava bem isso aí, porque também tu vai precisar dessas unidades quando for estudar a densidade, tá certo? Principalmente essas relações. Tudo bem até aí? A terceira propriedade é a propriedade da impenetrabilidade. O que é que diz essa propriedade? Diz o seguinte, é bem simples: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É muito simples isso daí. Enche o copo com água, tenta colocar uma pedra de gelo dentro. Na hora que você colocar a pedra de gelo dentro da água, o que vai acontecer? A água vai sair. Se a água não sair, a pedra não entra. É perfeito isso. Ah, professor, mas eu tomei injeção, e como é que foi isso aí? Olha, você tomou injeção, a agulha perfurou teu braço, não foi isso? Por que a agulha perfurou? Porque a carne saiu. Por que eu ando? Porque o ar sai da minha frente. É bem simples. Então, a outra propriedade que a gente vai conhecer ou relembrar é a da divisibilidade. Essa propriedade, ela diz que a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores e conservar ainda assim as suas propriedades. Um exemplo bem fácil de você gravar. Se você entrar com um refrigerante na sua sala, garanto que vão dizer, me dá um pouco, me dá um pouco, me dá um pouco, não é isso mesmo? Então, aquele pouco que você deu para José, deu para Maria, deu para João, cada pouquinho daquele ali tem o mesmo gosto do Guaraná original, não tem ou não tem? Tem as mesmas características, ou seja, você dividiu a matéria, que no caso foi o Guaraná, em partes, não foi isso? E todas as partes conservaram suas propriedades. Então, isto significa divisibilidade. A outra propriedade que toda matéria possui é a da descontinuidade. Bom, descontinuidade.
Quando a gente olha, por exemplo, para uma parede, por exemplo, essa aqui, você olha para essa parede, você não vê espaços vazios. A gente não vê porque nossa visão não tem, digamos assim, a capacidade de enxergar os microespaços que existem ali. Mas a maior prova que eu vou te dar é o seguinte: se eu puser atrás dessa parede um aparelho de raio-x, será que eu estou protegido? Não. O raio-x vai atravessar a parede tranquilamente. Então, se ele atravessa, é porque na parede tem o que? Espaços vazios. Toda matéria tem espaços vazios. Lá na parte de atonística, na parte do estudo do átomo, nós vamos ver isso com mais propriedade, mais detalhadamente, tá? Então, agora, neste momento, o mais importante é você saber que toda matéria tem espaço vazio. E a maior prova é que o raio-x atravessa essa matéria. A outra propriedade é o da compressibilidade, que eu vou falar logo junto da elasticidade. Bem, quando eu pego uma bola de açúcar e aperto, ela fez o que? Ela diminuiu o volume diante de uma força. Ela foi. Se eu tirar a força agora, ela não retorna ao volume? Compressibilidade, elasticidade. Bem simples de entender. Toda a matéria comprime e elastece. Para você gravar, ficar melhor de você entender, é só você lembrar do exemplo do trilho de trem. Quando você observar os trilhos do trem, entre um trilho e outro existe o quê? Um espaço vazio. Para que esse espaço? Bem simples. O que acontece no verão? A temperatura sobe, partículas se agitam, então o trilho aumenta ali o tamanho, não é isso? Aumenta o volume. Se não houver um espaço, um trilho encosta no outro e arrebenta a ferrovia. O que acontece no inverno? Temperatura desce, volume do trilho encolhe, porque as partículas estão se agitando menos. Põe esse exemplo na cabeça que ele é o mais simples de você gravar. Dúvida até aí? A outra propriedade que a matéria possui, todo tipo de matéria possui, o papelão possui, o cimento possui, a água possui, o vidro possui, eu possuo, é o da inércia. Aí você pergunta, o que seria inércia? Inércia, pessoal, é a capacidade que a matéria tem de permanecer em repouso ou em movimento. Vou te dar um exemplo bem simples. Você está dentro de um ônibus. Quando o ônibus freia, você vai para frente. Por quê? A inércia. Você está em movimento, você está em repouso com relação às cadeiras do ônibus, porque o espaço não varia. E está em movimento com relação ao que está passando fora do ônibus. Então, quando o ônibus freia, você vai para frente. É ou não é? É a maior prova de que você estava. É você, por conservar, você se desloca. Grava esse exemplo que ele é o mais simples, ele é o mais fácil. A outra propriedade é o da mobilidade. Eu posso mover a matéria. Pronto, eu tenho aqui um exemplo. Ó, a água dentro de uma proveta. Eu posso mover de um lado para outro como eu quiser. Eu simplesmente posso colocar a matéria no local onde eu quiser. Aí você desloca uma montanha. Pode, não tem problema nenhum. Basta ter o equipamento para deslocar ela inteira. Tudo bem? E a ponderabilidade. O que seria a ponderabilidade? Agora sim, a matéria pode ser pesada. Agora vamos trabalhar com peso. Como é que eu peso a matéria? Ou eu uso um dinamômetro para ver o peso da matéria, ou calculo. Existe uma formulazinha bem simples, que é para a nossa parte inicial, que diz que o peso é igual a massa vezes a gravidade do planeta onde você vive. Tudo bem? Então, se a minha massa, certo, der 10 quilos, eu vou multiplicar pela gravidade do local. No caso da Terra é 9,8, aí vai dar o que? 98 newtons. Então, o meu peso vai ser 98 newtons. Veja que eu estou falando em newtons, não estou falando em quilo.
Newton é unidade de peso, vocês vão aprender Newton, quilograma-força, Dina, isso aí é no estudo de física. Mas grava bem, peso não é massa, massa é quantidade de matéria. Se mede aonde a massa? Na balança. Se mede aonde o peso? No dinamômetro, ou então na formulazinha P igual a M de massa vezes G, que é a gravidade do planeta onde você se encontra ou onde você estabelece a sua experiência. E a última propriedade é a da indestrutibilidade. A matéria não se destrói. Queira ou não queira. Se eu pegar, por exemplo, este vidro e quebrar, eu não destruí o vidro. Ele continua sendo vidro, só que agora está quebrado. Se você pega uma folha de papel e rasga, deixou de ser papel? Não. É papel rasgado. Se você pega uma marreta e quebra uma pedra de mármore, a pedra deixou de ser de mármore? Não. Então, continua sendo mármore, ok? Essas são as propriedades gerais, que são as propriedades comuns a todos os tipos de matéria. Então, só para revisar, vamos repetir: massa, não foi isso? Massa, o que é a quantidade de matéria? Extensão, que é o quê? Que é o volume ocupado pela matéria. Impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade, a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores e conservando as suas propriedades. Descontinuidade, a matéria apresenta espaços vazios. A outra mesmo, elasticidade e compressibilidade. Elasticidade, a matéria pode retornar ao seu volume inicial. Compressibilidade, a matéria pode ser comprimida quando submetida a uma pressão. Inércia, que é o lance do freio, não é isso? Que é a capacidade que ela tem de permanecer ou em movimento ou em repouso. Ponderabilidade, a matéria pode ser pesada. E indestrutibilidade, a matéria é indestrutível.